Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje eu tô aqui para fazer um unboxing com vocês, um item muito especial aqui pro canal, é um vídeo que deu bastante burburinho, muita gente gostou, comentou e acabou disseminando bastante dentro dos colecionadores de livros. Então eu quero trazer para vocês o novo livro da editora Wish, que eles lançaram agora no início do ano de 2025 e como de praxe então mostrar um pouco dos itens que veio junto e um pouco do produto internamente, né? Vamos ver um pouco de diagramação, um pouco de estrutura e um pouco das artes. Partiu? Gente, faz um ano desde o último recebido dessa coleção, então eu vou dar uma rápida contextualizada. A editora Wish, ela surgiu a partir de um projeto no Catarse, em que a Marina Ávila, ela acabou compilando e trabalhando na diagramação e eu acho que a tradução de diversos contos de fadas, só que os contos reais, né? Aqueles mais para a linha do horror e do terror e não aqueles felizes que acabaram sendo lançados pela Disney no cinema. Ela começou com 4 livrinhos pequenos assim de brochura, que depois acabou crescendo e escalando para as versões que a gente tem aqui, essas versões luxuosas em capa dura. O primeiro deles então foi o Conto de Fadas em suas versões originais, capa vermelha então, lombada aqui com F, muito bonito. Aqui então ele trouxe todos os contos de fadas que foram lançados nos 3 mini encadernados. Esse aqui é o mais padrão, né? Então ele tem os contos populares, A Pequena Sereia, Aladim, Bela e a Fera, Branca de Neve e por aí vai. Primeiro lançamento deles, seguido pelo Contos de Fadas nórdicos. Segue a mesma ideia de pegar contos de fadas da localidade do norte, né? Pega a Suécia, Finlândia, Noruega e por aí vai. E trouxe então, né, dentro de um padrão visual muito bonito, um trabalho gráfico excelente, diversos contos de fadas então. O terceiro, seguindo o mesmo padrão, foi o Contos de Fadas Celtas. O quarto foi o Contos de Fadas Asiáticos. E o quinto, e até então o último, foi o Conto de Fadas Sombrios. Todos esses livros eu já falei em 2 vídeos que eu tenho aqui. Eu comecei a falar quando eu já tinha alguns deles. Então a compilação dos 4 primeiros eu vou botar aqui. E o Contos Sombrios eu vou botar nesse card aqui. Dito isso, recentemente então eu vi no Catarse mais um projeto deles, agora seria os Contos de Fadas Eslavos. E o primeiro ponto, o que é eslavos? Quem são os eslavos? Já peguei aqui uma rápida explicação. Eslavos refere-se a um grupo étnico e linguístico indo-europeu que habita principalmente a Europa Central e Oriental, e que se estende até a Ásia. São descendentes de povos que se dispersaram para habitar a maior parte da Europa Central, Oriental e os Balcãs a partir do século VI. E inclui países como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, Croácia, Sérvia, Bósnia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte e alguns outros menores. Então pega esses países menos conhecidos da Europa, que acabam agregando muita cultura de outros países e outras localidades próximas. Ah, e olha uma informação que eu não sabia. Os eslavos, eles são divididos em subgrupos. São os eslavos orientais, que entra russos, ucranianos e bielorrussos, os eslavos ocidentais, que são poloneses, tchecos e eslovacos, e os eslavos meridionais, que aí entra Bulgária, Croácia, Sérvia, Eslovênia e alguns outros menores. Uma informação bem por cima, tá? Se tiver errado, a culpa é do Google, mas vamos então ver esse novo item aqui que eu estou recebendo. Ele não tá na caixa, eu até tentei guardar ele o máximo que eu pude na caixa para quando eu tivesse um tempo fazer esse unboxing com vocês, mas minha esposa precisou de uma caixa e acabou abrindo aqui então, mas eles ainda estão aqui lacrados em seus plásticos. Aqui está os melhores contos de fadas eslavos, edição de colecionador, aí como dito aqui, Rússia, Ucrânia, Polônia e outros países. Bem bonito, seguindo aquele padrão, né? Eu acho que as lombadas vão encaixar muito bem e isso é um esmero que eu adoro no trabalho da editora Wish. Ah, que agora não assina mais como editora Wish, né? Eles foram comprados pela Dark Side. Então, antes o que era o logo da Wish, aqui a raposa, agora vai trazer aqui a junção da Dark Side com a Wish. Mas a Wish ainda é um subgrupo dentro da Dark Side. Eu acho que para manter a identidade dos seus materiais. Então, sim, ele mantém a mesma lombada, sempre aqui com uma letra capitular, o título do livro e o logo. Eu acho muito bonito o material que eles fazem. E até o padrão gráfico, né? Ele não é o mesmo padrão dos outros livros, mas ele mantém uma certa consistência em questão de cores e elementos e posicionamento. Curto bastante o trabalho deles. Aqui, então, o livro e os brindes. Eu ganhei aqui um copo com uma arte eslavos, contos de fadas,
não diz exatamente qual é o conto, talvez seja até uma imagem mais genérica, inspirado no estilo ilustrativo que nós vamos ver dentro do livro. Mas aqui é um copo, né? Sempre legal ter um desses copos aqui para a gente tomar um suquinho, um refrizinho. E o kit aqui com os nossos cacarecos que a gente gosta de receber. Kit Eslavos aqui, ele tá lacrado, eu vou abri-lo. Muito bom que eles mandaram dentro desse plástico, né? Mas eu também gostava o fato deles fazerem um envelope especial para mandar os itens. Então, teremos aqui um imã de geladeira com um castelinho aqui, com aquele estilo meio dos castelos russos, né? Provavelmente não somente a Rússia deve ter esse estilo aqui arquitetônico, mas a Rússia é um dos países mais famosos ali dentro desse grupo eslavo. Temos aqui um adesivo. Olha que legal. Não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas a bruxa Baba Yaga é um personagem da cultura russa, ou pelo menos dentro ali da Europa Oriental, e ela vive dentro de uma casa com patas que se movimenta lá pelas florestas assombradas para que ela também não possa ser encontrada. Ela já foi usada, essa representação da casa, de uma maneira graficamente muito bonita no penúltimo filme do Hellboy, aquele com o cara do... aquele com o Guardião Vermelho, não sei que, Harbor. Filme bem fraco, mas visualmente é bem bonito. Então um adesivo aqui com a casa da Baba Yaga. Temos nosso marcador de páginas, né? Normalmente ele segue esse padrão aqui de trazer a assinatura gráfica da capa e atrás uma arte, talvez uma arte exclusiva. Ilustração de Mary Morgan para o conto Maria Morevna. Então, olha só que bonito. Um estilo bem bonito aqui também de arte. Provavelmente uma rainha, uma princesa. Muito bacana este marcador. Temos um pôster. Olha só que legal. Um pôster, uma arte aqui mais caricata, de uma personagem também da realeza, coroa. Poucas cores, né? Mas ainda assim bem bonita. 4 cores então nesse pôster. E atrás aqui mais um padrão gráfico, que talvez a gente também veja no livro, e um texto. A Wish agradece seu apoio. A publicação dessa obra começou há algum tempo, quando embarcamos em uma jornada pelo mágico universo dos contos de fadas. Desde o início reconhecemos a importância de resgatar obras raras e antigas dos grandes mestres da fantasia. A região eslava, em especial, preservou ricas tradições graças aos folcloristas e escritores que dedicaram seu trabalho à cultura e às lendas locais. Você que acreditou nesse projeto ajudou a transformar esse sonho em realidade. Agora com a obra impressa em mãos, esperamos que o livro e os brindes reflitam a admiração que temos pela cultura que honramos nessa edição. As fadas ficam tão felizes ao ver os livros chegando para os leitores. Caso possa uma história, marque a gente, Editora Wish. Então, muito bacana também o pôster. E o item que eu acho mais legal aqui da coleção deles, que é o cartão postal também com uma arte exclusiva, normalmente com um acabamento mais luxuoso. No caso aqui, essa arte com hot stamp, né, que é essa cor metálica aqui, né, que é ela colada sobre a arte. Aí fica brilhoso aqui, ó, muitos pontos de hot stamp na arte. A arte também muito bonita. E atrás, então, mais aquele padrão gráfico com um painel, o texto aqui, se eu quiser mandar para alguém, e a réplica de um selo. Eles normalmente, quando fazem esse material, eles fazem uma réplica de um selo real relacionado ao assunto do livro. Então, um convite para visitar a casa de Baba Yaga. Aqui a gente vê as casinhas com as patinhas. Ilustração de Janaína Medeiros para o conto Vassilissa, a Bela. Portal exclusivo, os melhores contos de fadas eslavos, Editora Wish. E o selo original USSR, União Soviética, de 1975, Vassilissa e Baba Yaga. Então, olha só, essa ilustração aqui, ela é inspirada no conto da Vassilissa, a Bela. Então vamos dar uma olhada rápida aqui nesta arte. E o selo que tem aqui é um selo também inspirado nesse conto, só que uma arte de 1975. Então, tá aqui o selo com esta arte mais antiga. Espero que vocês tenham conseguido ver, que tenha focado bem. Deve ser a mesma personagem, então, aqui. Tem uma boneca. Cara, bem legal. Eu adoro esses materiais aqui. Curto pra caramba e fico bem feliz quando vem cheio de cacarequinhos com essa qualidade gráfica. Deixa eu guardar ele e vamos agora dar uma olhada no livro, né? O principal item aqui dos recebidos.
Livro em mãos. Então, já mostrei aqui, né, um pouco da capa. A lombada. E aqui temos a quarta capa. Vamos ler o que tem aqui atrás, então. Desde o enigmático conto da bruxa Baba Yaga até diversas figuras icônicas do folclore das frias regiões eslavas. Em reinos onde a neve dança ao vento e czares, ursos, dragões e donzelas perdidas em florestas encantadas emergem de um passado mágico, os antigos contos de fadas do leste europeu atravessam os séculos para formar essa belíssima edição de colecionador. Originários de países como Rússia, Ucrânia e Polônia, essas histórias compõem um rico legado cultural, sussurrando seus segredos apenas aos leitores mais aventureiros. Essa edição do colecionador inclui mais de 20 contos de fadas, mini biografia dos autores. Os Contos Sombrios também teve, né, uma mini biografia dos autores que é bem interessante para conhecer um pouco mais da história e do responsável por cada conto. Esse livro foi financiado coletivamente, alcançando milhares de leitores apaixonados por literatura. Wish, Coleção Áurea, especial Contos de Fadas. Não sabia que o nome dessa coleção aqui era Coleção Áurea, mas vendo agora na parte de trás dos outros livros, eu vejo que de fato tem um nome para a coleção. Não sei se chegou ao fim já, ou se conforme eles forem pesquisando e encontrando outras culturas com histórias bastante marcantes, eles não vão lançando. Daqui a pouco vai ter um conto de fadas brasileiro, hein? O que vocês acham? Vamos tirar do plástico aqui. A capa tem o mesmo acabamento dos demais, então capa dura. Ele tem aqui um Prolan, como vocês podem ver aqui com brilho. Gosto bastante desse tipo de acabamento. Capa dura. E vamos então dar aquela folhada. Aqui tem a capa de guarda, né? Normalmente eles trabalham, né, com padrões bem bonitos. Esse aqui também entra dentro do contexto. Acabam trabalhando aqui com bastante flores. Temos então uma capa interna que repete esse padrão, mas aí aqui também com menos cores, até para facilitar a impressão. Imagino que essas aqui vão ser as cores que nós vamos ter dentro do livro. Assim como no Contos Sombrios, que a gente tinha o preto em destaque e o roxo, né, como uma cor de apoio, de repente esse rosa aqui vai ser usado como cor de apoio para as páginas. Uma ilustração então bem bonita aqui, acho que não tem informação dela, e mais uma capa aqui replicando, né, as informações desta, só que aqui com as cores em negativo, né, invertendo as cores. Então, ficha bibliográfica, a capa Estúdio Multi na África do Sul, preparação Cristina Lazaites, diagramação e organização Marina Ávila, revisão Karen Álvares e Bárbara Parente, tradução Luiz Henrique Batista e Paulo Noriega, gestão editorial Juliana Daglio. Essa é a primeira edição, lançada em 2025, e a editora Wish ainda assina como editora Wish, embora sempre agora trazendo a caveirinha da Dark Side. E temos aqui uma abertura com uma frase do J.R.R. Tolkien, olha só. Fantasia é uma forma mais elevada de arte, de fato a forma mais pura possível e, portanto, quando alcançada, a mais poderosa. Então eles abrem aqui com uma frase icônica de um escritor icônico e temos o sumário aqui também bem trabalhado com moldura, com numeração. Teremos então aqui os capítulos autores, prefácio, e após o prefácio começa então os contos. A Ave de Fogo, o Príncipe Baiaiá, Os Dois Príncipes, Pai Inverno, O Pastor e o Dragão, A História de Daniel Desafortunado, O Norca, O Vampiro, O Príncipe e o Dragão, A Morte de Koschei, o Imortal, coitado, A Princesa que Era uma Rã, O Tesouro, Vassilissa, a Bela e Baba Yaga, O Urso na Cabana da Floresta, Kojata, o Rei, O Príncipe Risonho, O Padrinho da Noiva, A Garotinha e os Ventos de Inverno, O Czar da Floresta, Floco de Neve, Budulinek, Eu Não Sei, Manca a Sagaz, Jornada em Busca da Verdade, e encerra então em Jornada em Busca da Verdade. E aqui já começa então a seção de autores, né, com uma capa bem bonita aqui também, né, para quebrar capítulo. Biografias dos autores, vidas e obras de mentes criativas por Laura Brand. Então começamos com Alexander Afanasiev, autor de Ave de Fogo. Aqui com um cabeçalho aqui bem gráfico e uma ilustração do autor. Vamos para Anthony Joseph Glinsk, este aqui sem foto, só com uma artesona aqui. Ivana Brilik Mazuranik, outra autora. Eu não vou ficar procurando aqui qual é o conto que eles escreveram, porque eu imagino que nos inícios de contos vai ter o nome dos autores. Tá? Andrew Lang e seu bigodon. Olha que bonita essa página aqui, ó, com essa moldura.
Aí temos Maurice Baring, Parker Fillmore e Lillian Gask, sem fotos, sem ilustrações. Vera Xonofontova Kalamatiano de Blumenthal, olha só o nome da pessoa. Robert Nisbet Bain, também sem foto e sem ilustração. E em seguida a gente vai para o prefácio, também seguindo o padrão. Prefácio sobre mortos-vivos, bruxas e santos. Desvele o mundo obscuro dos contos de fadas eslavos, por professor Alexandre Meirelles. Então aqui origens históricas do povo, a invisibilidade da mitologia eslava no ocidente. Artes bem bacanas também. O vampiro, mais algumas artes aqui. As artes, elas não têm o mesmo padrão, né? A gente vê que aqui é um negócio mais rústico, né? Mais grosso. E aqui algumas artes mais refinadas, com traço mais fino. Então não vai ter um certo padrão gráfico, pelo que eu entendi, mas algumas imagens relacionadas aos textos e às seções que a gente está vendo. A convivência entre paganismo e cristianismo. Aqui deve ser um texto bem interessante, dualismo às crenças, os principais deuses e deusas da mitologia eslava. Perun, deus do trovão e do relâmpago, Ródio, deus da família. Ó, vai ter então aqui uma listagem dos deuses, a fauna mítica. Esse capítulo aqui tá bem legal, acho que para contextualizar bastante, né, o entendimento de fábulas e lendas que os eslavos tinham. E aqui, então, uma quebra de capítulo para começar, de fato, os contos eslavos. Ó, todo conto vai começar com uma página com uma moldura bem bonitona. Aqui, informações, nome, autor e um resuminho. Então, Conto de Fadas na versão de Alexander Afanasiev, Rússia, 1870. E aí, um texto aqui em russo, cheio de asterisco aqui, que eu não sei o que está dizendo. E Ave de Fogo, o Cavalo de Poder e a Princesa Visilissa. Pelo visto, essa princesa aqui ela é uma personagem recorrente de algumas lendas. Em uma história clássica, um jovem arqueiro enfrenta muitas aventuras e desafios depois de ignorar os conselhos de seu cavalo de poder e levar uma pena de ave de fogo ao czar. Os capítulos então também vão começar com uma capitular. E nas outras páginas, após aquela quebra de capítulo, nós vamos ter numeração bem semelhante ao que foi a numeração dos Contos Sombrios. Então, texto em preto, folha pólen, né, mais amarelada, numeração em preto também, e aí esta informação aqui em rosa, que é aquela cor de apoio. Na folha da esquerda o nome do autor, na folha da direita o nome do conto. Então, Alexander Afanasiev e a Ave de Fogo. Um conto aqui com uma legibilidade muito legal. Imagens então. Aqui nós temos aqui a sarjeta em rosa e a imagem com uma moldura. E aqui embaixo escrito Boris Zvorkin, que eu imagino que seja o artista por trás da arte. Então o conto segue. Eu vou passando aqui, quando eu achar algo interessante eu mostro, porque as páginas, né, em questão de diagramação vão ser sempre muito padrões. Aqui mais uma imagem de Ivan Bilibin. E ao final do conto aqui nós vamos ter uma imagem também para demonstrar o encerramento. O próximo aqui então, o Príncipe Baiaia, Contos de Fadas na versão de Parker Fillmore, da Tchecoslováquia, de 1919. E o nome é Prince Baiaia, The Story of Magic Horse. Aquele texto que tinha aqui embaixo da origem, localização e data do conto, eu imagino que seja o nome original. E como o primeiro conto é russo, eles trouxeram o nome em russo aqui do conto. Então, o Príncipe Baiaia, a história de um cavalo mágico. Seguindo os conselhos de seu cavalo, Baiaia torna-se serviçal em uma cidade vizinha, salva as 3 filhas de um rei e livra o reino de uma guerra. Então, o padrão das páginas vão seguir o mesmo. Aqui uma imagem um pouco diferente. Ela não tem uma sarjeta pintada, ela tem uma moldura e o traço dela é todo em rosa. Então já é um segundo padrão de imagens. Aqui já tem um terceiro, que ela é contornada pelo texto, mas mantém também os tons de rosa. O próximo conto, então, conto de fada na versão de Robert Nisbet Bain, da Ucrânia, de 1894, The Two Princes, nome original, e o nome, então, aos Dois Príncipes. Depois de ser salvo do encantamento de uma bruxa, um príncipe chega a um povoado ameaçado por um dragão. Ele enfrenta o ser mítico, mas não contava com a atitude traiçoeira de um cocheiro. Então vamos procurar aqui, uma arte do E.W. Mitchell. Talvez o cara indo procurar o dragão. Dá pra ver, né? É um traço fino,
mas é um traço também que remete bastante à antiguidade, né? O estilo aqui é um estilo mais antigo de traços. Próximo conto aqui, Conto de Fadas na versão de Vera Xenofontova Kalamatiano de Blumenthal. Porra! Tudo isso? Da Rússia, de 1903, o Pai Inverno. Eu imagino que aqui esteja escrito algo como o Pai Inverno. E o resumo, então, uma madrasta invejosa arrisca a vida da própria filha depois que Pai Inverno salva sua enteada da morte nos campos de inverno. Uma história clássica com diversas versões publicadas. Interessante, porque eu nunca ouvi falar, mas agora eu vou ter esta oportunidade. Mais uma arte aqui do Ivan Bilibin. Pelo visto aqui, não sei se vai ser a madrasta ou se é a criança, mas aqui deve ser o Pai Inverno, né? Um estilo, sei lá, um Papai Noel russo, um Gandalf. Um Gandalf russo aqui, no inverno. Aí outra imagem aqui, Morosco. Não sei se Morosco é o artista ou se é o conto. Eu imagino que seja o artista, né? Pelo padrão que a gente tem visto. Um estilo de imagem também diferente. Ele não tem a sarjeta pintada, tem uma moldura mais simples e uma arte também bem refinada. Conto de Fadas na versão de Lilian Gask, lançado na série em 1910, The Shepherd and the Dragon, ou seja, O Pastor e o Dragão. Para sair de uma gruta de serpentes, um pastor de ovelhas precisa fazer um juramento, mas quebra sua promessa e acaba viajando nas costas de um dragão. Pô, sacana. Olha só que legal, possivelmente uma capa antiga desse conto, The Shepherd and the Dragon, A Servian Tale. Aqui mais uma imagem com cara de folhetim, agora naquele padrão inicial que a gente viu, né, com sarjeta e moldura. The Dragon Flew Higher and Higher. Aqui o cara voando no dragão. Muito cara de ilustrações de RPG dos anos 90. Aqui eu não sei quem é, um gnomo talvez. E aqui o fechamento do capítulo. Seguindo então. Próximo conto, Conto de Fadas na versão de Robert Nisbet Bain, da Ucrânia, lançado em 1894, The History of Unluck Daniel, a história do Daniel desafortunado ou sem sorte. Daniel derrota o exército inimigo de um czar e casa-se com a filha dele, mas é traído pela esposa e atacado pelos conselheiros inimigos. Conseguirá ele retornar às terras do czar? Cara, isso parece roteiro de historinha ali do Conan. Mas então, aqui temos, ó, será que esse aqui é o Daniel e a filha do czar? Nós temos aqui uma imagem com aquele segundo padrão de imagens que a gente tem aqui dentro dos contos. Aqui outra imagem com o mesmo padrão, moldura rosa. Uma arte bonita essa daqui e não tem nome do desenhista. Olha só que legal. O próximo conto então, Conto de Fadas na versão de Andrew Lang, lançado na Rússia em 1890, Onorka, e aqui mais um texto em russo, que eu não faço ideia. Um monarca promete metade de seu reino ao filho que conseguir matar o Norka. Ivan, o caçula de 3 irmãos, enfrenta a misteriosa besta, embarca em uma jornada ao submundo e desafia traições para encontrar justiça. Ó, meio mítico aqui, parece um negócio meio mitologia grega. O cara descendo no submundo, caçando monstros. De Alexander Afanasiev, lançado na Rússia em 1870, O Vampiro. E a bela Marúcia conhece um misterioso rapaz que lhe promete casamento, até que, usando um fio de novelo, ela descobre que ele é um vampiro. Como ela descobriu, eu não sei, mas vai ser bem legal ler. Olha que legal essa imagem aqui, já foge um pouco, né, do que a gente viu antes, uma imagem preto e branco com o detalhe do rosa aqui, ó, o novelo, e aqui nas flores. Tem um túmulo aqui também. E essa imagem aqui, ela não tem moldura, mas ela tem uma margem aqui, que depois entra aqui esses detalhes negativos. Bem bonita essa imagem, gostei bastante dessa página. Aqui então vai ter um divisor de seções. Na verdade não. Essa aqui é uma página que eles colocaram porque o conto acabou nesta página aqui. E pelo que a gente viu até agora, todo início de conto começa com uma página aqui à esquerda. E a primeira página de texto à direita. Então, como sobrou uma página, eles botaram esta imagem aqui, que é a mesma guarda-capa. Acho que eles poderiam ter tentado uma imagem aqui, né? Enfim. O próximo conto, então, é do Andrew Lang, lançado na Sérvia em 1903, The Dragon and the Prince, O Príncipe e o Dragão.
Para derrotar um dragão e salvar os irmãos, o príncipe conta com a ajuda de uma prisioneira do dragão e de uma bela princesa. Uma arte de Henry J. Ford. Olha só. Gostei dessa arte aqui também, bem refinada. E aqui mais uma do mesmo Henry J. Ford, que eu acho que não é o criador da Ford, mas vai saber. Pelo visto eles venceram um dragão. Próximo conto também do Andrew Lang, lançado na Rússia em 1890, A Morte de Koschei, o Imortal, e Maria Morevna. Morevna ou Morevna. Ivan é morto por Koschei depois de salvar Maria Morevna, sua esposa. Salvo pelos cunhados, ele rouba um potro de Baba Yaga e encerra mais uma batalha com o Imortal, conto popular. Olha só, mais uma imagem aqui do Ford e agora do Lancelot Speed. Será que é o personagem, o Ford? E esse cara aqui é o Lancelot? Eu duvido que seja. Aqui uma imagem do Boris Zivorikin. Outra imagem bem bonita, mais acinzentada, né? Não parece ser feito só com uma ponta de tinta. De repente isso aqui foi pintada. Outra imagem bem bonita desse Boris. Aqui está então. As imagens desse livro estão bem legais, eu estou gostando bastante. Mais uma aqui com outro Gandalf, também pelo Boris. Esse aqui deve ser o Imortal. Só pela balaca aqui meio tio Vitor. Outra imagem do Henry com Lancelot. Imagina só. Outra imagem aqui com uma bruxona dentro de um caldeirão. E o próximo conto então, de Maurice Baring, lançado na Rússia em 1911. A princesa que era uma rã. Depois de jogar fora a pele de rã de sua princesa, Ivan, filho do rei, inicia uma jornada até o fim do mundo para encontrá-la. Eu acho que assim como as mitologias gregas e nórdicas, alguns personagens acabam sendo reutilizados, né? Olha só, mais uma imagem aqui em rosa, também bem bacana. Lucy Fitch Perkins, talvez a desenhista. O próximo então do Alexander Afanasiev, lançado na Rússia em 1870, O Tesouro. Ao cavar uma cova para enterrar sua falecida esposa, o homem encontra um pote de metal cheio de moedas, mas sua sorte incita a ganância de um padre avarento. Olha só, sorte ou azar. Ah, que arte legal. Rafael Nogueira, ó, um brasileiro. Gostei bastante dessa vibe aqui. Poderia estar numa capa de Doom ou Black Metal tranquilamente. Próximo então do Alexandre Afanasiev de novo, lançado na Rússia em 1870, Vasilissa, a Bela e Baba Yaga. Enviada à floresta pelas filhas da madrasta, a bela Vasilissa enfrenta inúmeras tarefas complicadas com a ajuda de uma bonequinha para não ser devorado pela Baba Yaga, um conto de resiliência e fé. E uma vibe assim meio a Gata Borralheira, né? Cinderela. Ah, aqui também vai ter algumas notas de rodapé, como por exemplo, o termo czarado, território controlado por um czar ou czar, nome dado aos governantes russos até a Revolução de 1917. Então eles vão utilizar alguns termos que são utilizados nas terras eslavas, e aqui nós vamos entender um pouco e aprender palavras novas. Aqui tem um outro também, o berço foi chamado Vasilissa. E o nome Vasilissa, também escrito Vasilisa, é uma forma feminina de Basil, derivado de Basileus, que significa rei. Vasilissa, pois, significa rainha, e é um nome muito comum nos contos de fadas russos. Ó, então, de repente não é a mesma personagem, mas tem o mesmo nome por ser um nome comum. Olha só, mais uma informação recebida. Ó, um tipo diferente de arte, então, com uma moldura mais aberta, né, mais extensa, aqui com um padrão gráfico, e uma imagem pequena. Acho que eles usaram isso porque a imagem era menor, eles precisavam aproveitar a página. Aqui mais uma arte, então, do Ivan Bilibin, com a Vasilissa. Olha que bonita essa arte. E aqui temos mais uma do Boris. Cara, eu tô achando bem bonito mesmo esse material. Eu acho que dos livros que a gente folhou aqui, esse é um dos que eu mais estou gostando. Anthony Joseph Glinsky, lançado na Polônia em 1920. The Bear in the Forest Hut. Urso na cabana da floresta. Abandonada na floresta, uma doce menina é recompensada por um urso por uma bondade e gentileza. Mas a filha de sua madrasta cruel não tem a mesma sorte. Cara, como tem madrasta cruel nesses contos? Olha só então aqui. Aqui deve ser a menina, a filha da madrasta e o urso aqui, ó. E a cabana. Será que não é um pouco daquela história da menina que entra na cabana dos ursos e come o mingau deles? A próxima, então, versão de Andrew Lang, lançada na Polônia em 1892, Kojata, o Rei.
Com a ajuda da Bella e a Cynthia, o príncipe Milan escapa das garras do mago do submundo, quebrando uma antiga promessa de seu pai, o rei Kojata. Ah, que arte legal essa aqui também, ó. Uma vibe meio estilogravura, né? Quando vê, elas foram impressas nesse formato. Pô, que legal esse aqui. Ó, o rei do submundo, provavelmente. E aqui o filho do rei Kojata. Que arte bonita essa aqui. E mais uma arte do Ford aqui, ó. O próximo, então, aqui, o Príncipe Risonho, do Parker Fillmore, lançado na Iugoslávia em 1921, The Laughing Prince, The Story of the Boy Who Could Talk Nonsense, a história do garoto que dizia asneiras. Por gostar de rir e contar piadas, o jovem Stefan é a vergonha da família, mas suas asneiras maravilhosas acabam por fazer gargalhar uma princesa triste e rebelde. Ó, fazer a donzela rir pode ser bom para virar rei. Aqui tem uma imagem também com uma linha mais grossa, mais no estilo das primeiras imagens que a gente viu aqui no livro. A próxima, então, conto na versão de Vana Brick Mazuranic, lançado na Croácia em 1916, O Padrinho da Noiva, o Sol e Noiva Neva. A meiga noiva Neva encontra as chaves de uma princesa e decide entregar seu amor a um cavaleiro, sem imaginar que isso incitaria a ira da princesa e o poder implacável do seu padrinho. Padrinho. Sempre tem um familiar, né? Mas, pô, show devolve, né, cara? Você não tem imagem. O próximo conto é um autor anônimo lançado na Bulgária, The Little Girl and the Winter Whirlwinds, A Garotinha e os Ventos de Inverno. Para alcançar o alto da montanha nevada e pedir ajuda ao pai da neve, uma menina precisa enfrentar redemoinhos, nevascas e a terrível bruxa do inverno. Ó, então a gente tem de novo o pai da neve, que parece uma entidade conhecida dentro das mitologias eslavas, e agora tem a bruxa do inverno. Arte da Lauren Zatzvar, uma arte bem diferente aqui, mas bem interessante. Eu gosto desse tipo de arte, claro que dependendo da mídia e interface que combine com o contexto. Eu acho que para contos de fadas, que já tem todos esses grafismos, aquela arte ficou bem legal, poderia ter até uma versão colorida dela. O próximo conto aqui, Robert Nisbet Bain, da Ucrânia, 1894, The Tsar of the Forest. Ó, o Czar da Floresta. E o nome do cara é Ó mesmo aqui, ó. Ó. Numa floresta, o pai de uma jovem preguiçosa invoca sem querer Ó, um ardiloso homenzinho que procura de todo jeito manter seu poder sobre o rapaz, mas o acaso se encarregaria de mudar o futuro. Será que é uma vibe meio Rumpelstiltskin? Ó, que arte bacana aqui. Do E.W. Mitchell, que é a única aqui desse conto. O próximo conto, então, do Andrew Lang, lançado na Rússia em 1897, Floco de Neve. Aquele nome lá que a gente não sabe falar, Cheripoika. Ó, floco de neve é Cheripoika. Durante o inverno, um casal idoso e sem filhos faz uma criança de neve e se surpreende quando ela ganha vida. Mas tudo muda com a chegada da primavera. Pô, é o Olaf! This is the best day of my life, and quite possibly the last. Imagem do Boris Zavorikin. Uma arte bem bonita também, bem detalhada, bem rebunada. Conto de fadas na versão de Parker Fillmore, lançado na Tchecoslováquia em 1919. Budulinek, The Story of Another Little Boy Who Opened the Door. Budulinek é a história do garoto que abriu a porta. Ao abrir a porta para uma esperta raposa, o desobediente Budulinek é levado para sua toca e não consegue sair. Porém, um tocador de realejo surge disposto a encontrá-lo. Aqui, ó, a raposa safada, nessa arte aqui meio rupestre. Olha só, outra vibe aqui de arte. Bem legal também. Não sei o que vocês vão ter a ver na história. Deve ser os pais do Budulinek. Um conto curto. Agora é do Alexandre Afanasiev, da Rússia, 1870. Eu não sei tudo junto. Seguindo os conselhos de um potro, agora é um potro. Ivan de novo, escapa das maldades da madrasta e se torna uma curiosa criatura indo parar em um grande reino onde vence as batalhas sobre o exército inimigo. Será que eles criavam história para as crianças ter medo de madrasta? Ó, mais uma arte bem bonita do Rafael Nogueira. Olha só, bem naquela vibe que ele fez antes, né? Com um fundo bem escuro, quase chapado, e trabalhando aqui com pontos negativos, então. Muito bonita essa arte. Rafael Nogueira, parabéns. Ó, outro conto que acaba na página da esquerda. Então tem novamente esse marcador aqui, esse gráfico, para que o próximo conto possa começar nessa página. E o conto em questão, então, também é escrito pelo Parker Fillmore
que é da Tchecoslováquia, lançado também em 1919. Clever Manka, The Story of a Girl Who Knew What to Say. Manka, a sagaz, a história da garota que sabia o que dizer. A sagacidade de Manga livra o pai de perder uma novilha e encanta o burgomestre da cidade que se casa com ela, mas uma injustiça a leva a desafiar uma decisão do marido. Olha só, um desenho simples, uma casinha aqui, e o único desenho. O próximo, então, da Ivana Brilic Mazuranik, da Croácia, 1916, Jornada em Busca da Verdade. O Rompo Augusto, rei dos doentes, tenta usar os 3 netos de seu desafeto para prejudicá-lo. Mas Jornada, o mais novo... Jornada em Busca da Verdade... Mas Jornada, o mais novo, não cai na cilada, pois entende que a verdade deve ser encontrada. Então, Jornada é o nome do personagem. Olha só que legal essa arte aqui. Deve ser do Rafael. É, do Rafael Nogueira. Ó, detalhe sempre aqui, ó. Um fundo bem escuro, trabalhando com formas negativas. E aí, um detalhe no rosa aqui, bem contrastante. Esse aqui deve ser o Duende Rei. Vou dos 3 ali. Esse conto é grande. Dividido em 7 partes. É o último conto, então, do livro. Depois nós temos bibliografia e créditos de tradução. Então vai aparecer aqui listado todos os contos. A Ave de Fogo, O Cavalo de Poder e a Princesa Vassilissa, Arthur Ransom, Old Peter's Russian Tales, 1916, traduzido por Paulo Noriega. E por aí vai. Essa informação para todos os contos. Então, essa formatação, como eu mostrei, é o título do conto, Lillian Gask, Parker Fillmore, o autor. Aí depois eu acho que é o compêndio onde ele foi lançado, assim, revista, ou livro, ou coletânea, né? Por exemplo, O Pastor Dragão foi lançado no Folk Tales from Many Lands em 1919, e depois o tradutor, no caso, o Paulo Noriega. E outro exemplo aqui, o Badulinek, por Parker Fillmore, ele foi lançado em The Shoemaker's Apron em 1919. Então o formato é esse, é o nome do conto, o autor, onde ele foi lançado, o ano e quem traduziu. Aqui com todos os contos. E depois notas da editora. O universo de contos de fadas é imenso, fascinante, engloba milhares de histórias. Nessa edição buscamos capturar a riqueza dessa herança cultural. Optamos por histórias provenientes de várias regiões. O processo de curadoria trouxe desafios únicos, narrativas icônicas, menos conhecidos. Aqui fala um pouco do processo da curadoria, de como fazer o livro, como selecionar. Não li tudo, li bem por cima, mas fala mais assim sobre o processo mesmo e os desafios. Aqui uma página de agradecimentos também, né, bem emoldurada. E aqui a lista então dos apoiadores. E aí botaram por página aqui. Então os nomes seguem aqui, nome pra caramba. Olha só quanto nome. Muita gente participou e eu entendo por quê, porque o material que a Wish lança é muito foda, qualidade. Como vocês estão vendo aqui comigo, né? Queria que vocês pudessem estar tocando o livro. Aí tem os apoios especiais aqui, quem de repente fez um apoio maior, né? Investiu mais grana. Apoio Master. Eu não estou sendo pago por essas empresas por falar o nome delas, então não preciso dizer. E aí encerra então com essa folha de guarda e o final do livro. Cara, muito legal, tá com mais um livro aqui dessa coleção, o 6º livro então que a Wish está lançando da coleção Áurea. No caso agora abordamos os melhores contos de fadas eslavos e já tem um lugarzinho ali para ir para a fileira, ali para a prateleira. Então, repassando novamente, aqui está o livro, os melhores contos de fadas eslavos. Veio junto um copo aqui, de plástico temático, com uma ilustração que referencia as artes que nós temos aqui dentro. Um marca-páginas, então. Bem bonito. Vamos ver agora a ilustração para o conto Maria Morevna. Tá, a gente já passou por esse nome aqui. O adesivo, então, da Casa da Baba Yaga. O imã de geladeira do Castelo de Moscou. Nem sei qual é o nome desses castelos. O postal aqui, bem bonito, com um baita acabamento. Acho que tem até um prolã aqui, meio aveludado. A arte para o conto Vassilissa a Bela. Personagem que, pelo menos o nome a gente viu, né? Repetindo algumas vezes. Com o selo comemorativo aqui da Rússia de 1975. Rússia não, União Soviética. E mais um pôster aqui
com... Deve ser a Vasilissa aqui de novo, né? Do jeito que repete essa mulher. Mas então, estou muito feliz com mais este recebido. Vai ali para a prateleira e conforme eu vou tendo tempo eu vou lendo alguns contos que nem eu tenho feito com os outros livros. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um unboxing aqui com mais um livro da coleção da editora Wish. Agora o livro com os melhores contos eslavos. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham se interessado pelo assunto, pelo livro. Vou deixar o link da Wish aqui embaixo. Eu não ganhei nada para divulgar, mas eu acho que é um material bem bonito. E se vocês tiverem interesse, eu quero ajudar vocês a conseguir tê-lo. Quero aproveitar e convidar vocês então a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que estão sendo ouvidos. E quero convidar vocês também a conhecer as playlists que eu crio no Spotify com artistas e bandas que são citadas nos nossos vídeos. É um ótimo lugar para acabar conhecendo e reencontrando muita coisa de rock e metal. Quero convidar também vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros vídeos de unboxings. Já botei o card com os outros unboxings dessa coleção. Vou deixar os links aqui embaixo também para ficar mais fácil de acessar. E se vocês gostaram como um todo desse vídeo, convido vocês a assistir outros unboxings, não somente de livros, mas também de história em quadrinhos, CDs, produtos limitados e muito mais. Gostou do vídeo? Deixa um joinha, compartilha com um amigo que acha que vai gostar desse assunto e desde já um forte abraço do Eibardo.